A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui com mais um vídeo em nosso canal e o tema de hoje é fenomenal. Você não pode ficar de fora. Hoje iremos falar sobre unidos pela cruz de Cristo. E o texto que eu quero usar para a nossa meditação é a carta de Paulo a Éfeso, capítulo 2, verso 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircunciso, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos nas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Bom, se nós formos meditar no capítulo 2 de Éfeso, Paulo, na primeira parte, do 1 ao 10, Paulo ele vai falar sobre a nova vida em Cristo, recebida unicamente pela graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou e nós somos salvos. Paulo agora no capítulo 2, verso 11, Paulo agora vai falar sobre uma maravilhosa meditação que irá edificar a sua vida, eu creio. Paulo ele agora começa a falar sobre a situação dos gentios outrora, sem Cristo. Amém? Então Paulo aqui ele vai falar sobre a circuncisão. Como nós bem sabemos, o nosso patriarca Abraão foi o primeiro homem a ser circuncidado. Então Abraão ele iniciou a circuncisão e daí então passou a ser um sinal entre o povo de Deus e o povo de Israel. Então a circuncisão ela era feita após o 8º dia do nascimento de um homem, de uma criança sendo um homem. Ali circuncidava ela, não quero entrar em alguns detalhes aqui, mas essa era a circuncisão. Após o 8º dia de nascimento de uma criança, sendo homem, circuncidava-se ela. E daí então, essa circuncisão era um sinal entre Deus e aquela pessoa que estava sendo circuncidada. Aqui Paulo está dizendo que outrora os gentios, ou seja, nós, não fazíamos parte desse pacto com Deus, dessa circuncisão. E Paulo aqui vai mostrar claramente que nós estávamos distantes. Aleluia! Havia pelo menos duas barreiras entre o povo gentio e o povo judeu. A primeira barreira que havia entre o povo judeu e o povo gentio era uma barreira social, ou seja, na sociedade gentia e na sociedade judaica não havia acordo, porque a sociedade judaica era uma sociedade totalmente diferente da sociedade gentia. Aleluia! A segunda parte, ou segundo ponto, melhor falando, que separava o povo gentio do povo judeu, era uma parte espiritual. E dentro dessa parte espiritual, que separava o povo gentio do povo judeu, eu quero aqui dar 5 pontos que traziam essa separação entre o povo gentio e o povo judeu. A primeira delas, Paulo vai destacar agora no versículo de número 12. Olha o que Paulo vai falar. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Ou seja, para os gentios não havia um Messias. E Paulo aqui está dizendo, naquele tempo estáveis sem Cristo. Ou seja, os gentios era a primeira barreira que havia de separação. Eles estavam sem Cristo, ou seja, para o povo judeu existia um Messias prometido. Para o povo judeu existia um Messias que iria os libertar de seus pecados, mas para o povo gentio não existia um Messias libertador. E Paulo aqui está dizendo, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam sem o Messias que os libertasse, sem o Messias que o guiasse até o caminho certo a se fazer. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo. E Paulo vai dizer agora segundo ponto. Aleluia!
ele vai dizer separados, seguindo o versículo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, naquele tempo nós que éramos gentios estávamos totalmente separados da comunidade de Israel. Por quê? O povo de Israel é o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus. Então os gentios não faziam parte dessa aliança entre o povo de Deus e o povo gentil. Aleluia. Então nós estávamos totalmente excluídos e separados da comunidade de Israel. Não havia esperança para nós. E Paulo aqui está dizendo claramente, naquele tempo, Efésios, ó cidadãos de Éfeso, cristãos, naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel. Paulo agora vai trazer o terceiro ponto que havia de separação. Seguindo o versículo, estranhos às alianças da promessa. Olha agora o terceiro ponto, estranhos às alianças da promessa. Por quê? Para o povo gentil não havia esperança e nem havia promessa entre eles e Deus. Mas para o povo judeu existia uma aliança eterna. A aliança que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, de formar deles um grande e numeroso povo para que Deus pudesse habitar no meio de tal povo. Então para o povo judeu existia uma esperança, existia uma promessa. E Paulo aqui está dizendo para nós, para vocês aí de Éfeso, para os gentios espalhados no mundo, não existia esperança, não tinha uma promessa certa entre Deus e eles, não existia. Eles estavam sem um destino da parte de Deus, eles estavam, aleluia, sem uma esperança concreta. Então Paulo ele agora vai dizer a quarta coisa que separava os gentios da comunidade de Israel. Seguindo o versículo, não tendo esperança. Paulo aqui está dizendo, não tendo esperança, ou seja, para os gentios não havia esperança. Não havia esperança. O povo judeu, ele pecava, como os irmãos bem sabem, o povo judeu ele pecava, transgredia a ordem de Deus, transgredia os decretos de Deus, mas só que quando eles se arrependiam, surgia a esperança. Lembra lá da carta de Jeremias, no capítulo 29? Deus ali manda Jeremias escrever uma carta para os povos que estavam ali presos no exílio babilônico. Então Deus ali diz, ó Jeremias, olha lá, manda uma carta lá para eles, agora diga a eles que eles não diminuam, que eles multipliquem, que eles gerem filhos, deem seus filhos para se casarem com outros, sendo da mesma linhagem. Diga a eles que habitem em casa, diga a eles que construam, mas diga um porém, se eles me buscarem de todo o coração, eles me acharão, Jeremias. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, Deus ali dá uma esperança para o povo judeu. Se vocês se arrependerem, ainda existe esperança. Se vocês se voltarem para mim, ainda existe esperança. Se vocês, aleluia, se arrependerem de todas as suas obras mais, ainda existe esperança. Então para o povo judeu sempre existiu esperança, mas para nós que éramos gentios não havia esperança. Não havia. Você vê que Paulo deixa bem claro aqui, e sem esperança. Paulo agora vai destacar aqui a quinta coisa que nos separava da comunidade de Israel e acerca da promessa de Deus. Paulo vai dizer no finalzinho do capítulo 12, do capítulo 2, do versículo 12, no finalzinho diz assim, e sem Deus no mundo. E sem Deus no mundo. Então Paulo aqui está dizendo, olha gentios, para nós estávamos sem Deus no mundo. Estávamos completamente sem Deus no mundo. O povo judeu, por mais que ele errasse, Deus sempre dizia, vocês são a menina dos meus olhos. Vocês são a menina dos meus olhos. Vocês são a minha querida. Ó Jerusalém. Ó meu povo eleito, geração escolhida. Eles estavam com Deus. Mesmo lá no exílio babilônico, eles estavam com Deus. Então Paulo aqui está dizendo, para nós que éramos gentios, nós estávamos sem Deus no mundo. Porque o povo gentil ele cultuava vários tipos de deuses. O povo gentil ele cultuava vários tipos de religiões, que dentro dessas religiões abrigava-se
diversas variedades de deuses estranhos. E os mais famosos daquela época era Baal, né? Baal era um deus pagão que era muito cultuado entre as nações. Então o povo gentil estava sem Deus no mundo, ou seja, sem esperança, não havia esperança. Mas Paulo agora ele diz para o povo dali da igreja de Éfeso, agora no capítulo 13, mas agora, olha Paulo agora dizendo, mas agora, ou seja, agora surgiu a esperança, agora surgiu a oportunidade, agora surgiu uma oportunidade de nós se aproximarmos. Olha agora, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo agora está dizendo, mas vocês que eram gentios, vocês que não tinham esperança, vocês que estavam longe das promessas, vocês que estavam separados da comunidade de Israel, vocês que estavam sem Deus do mundo, agora surgiu uma esperança. Vocês que estavam longe, agora foram aproximados através da morte de Cristo, através do sangue vertido na cruz. Então Paulo está dizendo, vocês agora se aproximaram de Deus. Vocês agora foram chamados através da morte de Cristo. E Paulo agora vai destacar no versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Paulo agora, você vai ver que Paulo diz, mas agora Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo. Paulo está dizendo, entre o povo gentil e o povo judeu, havia uma barreira. Havia uma barreira social, religiosa e espiritual. Por que social? Porque eles não se davam bem. Religiosa, porque a religião, ou seja, a cultura de adoração do povo judeu era uma só, adorar somente a Deus. A cultura do povo gentil era uma cultura que adorava diversidades de deuses. Então, espiritual, porque espiritualmente o povo judeu estava aproximado de Deus, mas espiritualmente o povo gentil estava totalmente distante de Deus. E Paulo aqui está dizendo, Cristo, ele derrubou essa parede que fazia separação entre os judeus e os gentios. Então ele diz agora, e de ambos os povos, quando ele diz ambos, ele está falando dos dois povos, dos gentios e do povo judeu. Ele agora fez um só. Então, meus irmãos, agora nós estamos em uma unidade através da morte de Cristo. Não há mais distinção entre judeus e o povo gentil. Agora nós que somos gentios, nós somos o Jerusalém espiritual. De ambos os povos, o texto está bem claro, de ambos os povos Cristo fez um só. Aleluia! De ambos os povos Cristo fez um só. Então, meus irmãos, nós somos o Jerusalém espiritual. Deus ele colocou por terra, através da morte de Cristo, a separação que havia entre o povo judeu e o povo gentil. Segue-se o versículo, no versículo 15 do capítulo 2 de Éfeso, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz. E veja só no versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo ele a inimizade. Então, através da morte de Cristo na cruz, todos os ritos, todos os preceitos que afastavam o povo gentil de se aproximar de Deus, foram totalmente destruídos através da morte de Cristo na cruz. Então, meus amados, hoje nós que somos gentios, nós hoje somos um só. A parede que causava separação entre nós e o povo judeu foi quebrada quando Cristo morreu. Os preceitos e as ordenanças que nos separavam dele agora caíram. E agora nós somos um só em Cristo. Então, meus irmãos, essa parede de inimizade, Paulo deixa aqui bem claro, ela caiu por terra. Ela caiu, foi totalmente destruída. Meus irmãos, agora nós somos um só.
Agora nós somos um só, somos uma unidade. Se você entender o que significa a unidade, irmão, você vai viver uma vida feliz. Agora nós somos um só em Cristo. O que é isso? Uma unidade. Temos agora uma unidade em Cristo. Aleluia, de ambos os povos. O texto é bem claro, de ambos os povos. Agora existe apenas um. Não existe mais distinção. Não existe. Nós hoje, gentios, somos o Israel espiritual. Então, meus irmãos, Paulo aqui está dizendo para os irmãos de Éfeso: agora vocês têm amplo acesso a Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, deixo esse vídeo para a nossa meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários. Se você quiser pedir uma sugestão de algum tema que você queira saber, deixe aqui os comentários e eu irei ver com muito carinho em nome de Jesus. Até a próxima e que Cristo nos abençoe nessa jornada mediante a verdade das Escrituras. Amém? Até a próxima e a paz do Senhor.